Olá pessoal, eu sou o Carlos Armite, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Muitos de vocês pediram aqui nos comentários para que eu explicasse um pouco melhor a questão daquele instituto Ahnenerbe da Alemanha nazista. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero deixar aqui bem claro a seguinte questão, gente. Quando a gente fala do nazismo, o nazismo é incomparável. Foi a pior das piores chagas que nós temos na história em termos de holocausto, de terrorismo de Estado. Então nada se compara ao nazismo, nada se compara ao holocausto que foi produzido contra judeus e outras minorias na Alemanha e nos países, evidentemente, que foram dominados pela Alemanha e pela ideologia nazifascista. Quando a gente fala disso, é difícil porque a gente mexe com feridas muito profundas, feridas muito doloridas e é muito complicado falar disso. Por isso a gente pede muita licença e com muito respeito ao povo judeu, principalmente ao povo judeu que sofreu tudo isso, no sentido não de banalizar essa questão, não de comparar questões, mas de usar como referência, como aprendizado histórico para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não permita que a mesma situação aconteça. O que foi que aconteceu nessa sociedade fundada em 1935? Veja que Hitler chega ao poder em 1933, torna-se Führer em 1934, e já em 1935 começa o aparelhamento da máquina estatal nazista, e uma das instituições que se forma é essa, a Ahnenerbe, congregando ali vários cientistas de diversas naturezas, né? Astrônomos, médicos, botânicos, antropólogos, arqueólogos. Então eles traziam ou tentavam criar documentos, peças de pesquisa científica que dessem respaldo à ideologia do nazismo. Mas não foram só cientistas propriamente que fizeram parte disso. Nós tivemos também a participação e a colaboração do pessoal ligado às sociedades místico-filosóficas, como, por exemplo, a Teosofia, e outras tantas organizações, como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, como a Sociedade de Thule, que era um grupo ligado à questão da raça hiperbórea, da cidade nórdica de Thule, o uso da mitologia nórdica, o uso das obras de Wagner, tudo isso compôs um arcabouço que foi dar sustentação para as teses nazistas, onde uma das principais teses era a eugenia. Não foram eles que criaram isso, a eugenia já existia desde o final do século XIX, mas eles abarcaram isso como sendo uma técnica, como sendo de uso para levar a cabo o seu projeto de criar uma raça pura para um Reich que duraria 1000 anos. Então eles vislumbravam uma Europa que seria conduzida por um líder, um Führer, que significa condutor em alemão, né? E que levaria, portanto, a Europa para uma era de ouro, uma era messiânica. Muitas pessoas, não só na Alemanha, entraram nisso, porque aquele período, a década de 30, com a depressão econômica, muita gente desempregada, muitas famílias destruídas, o pós-Primeira Guerra Mundial ainda em reestruturação. Então, havia uma carência em muitos sentidos, de muitos núcleos da população. Então, esse discurso carismático, esse discurso que trazia a união entre ciência, religião, patriotismo e espiritualismo, ela formou um núcleo muito forte, capaz de seduzir as pessoas. E as pessoas acabavam admirando, eram espiritualistas que faziam palestras, eram cientistas que eram conhecidos, então eram pessoas que eram referências para muita gente. E a partir do momento que essas pessoas elas começaram a orbitar o núcleo nazifascista e se tornaram porta-vozes de uma ideologia, elas foram cooptando pessoas, né, e criando uma massa crítica, gerando aí o comportamento de massa
que fez com que pessoas aparentemente inocentes e até voltadas para o bem apoiassem uma política de extermínio, né? Seja pelo silêncio, seja pela isenção, ou até mesmo pela participação ativa nessas coisas. Então, aquilo tudo foi um dos eventos mais terríveis, e você pode pesquisar, você pode ler sobre isso, existem livros que tratam disso, existem documentos, existe um livro chamado O Despertar dos Mágicos, de Louis Pauwels e Jacques Bergier, em que eles falam sobre essa associação do nazismo com a espiritualidade e com a ciência. Então eles trabalham ali, então é bom entender, é bom ler. Tudo que eu estou falando para vocês aqui são das leituras, são mais de 30 anos de estudo nessas coisas todas, né? Então é muito fácil vir aqui agredir, porque a pessoa que não tem argumento, não tem leitura, não tem estudo, ela usa o palavrão, o xingamento, que é a forma basal de uma mente basal agir. Então eu recomendo, vai estudar antes de você espernear ou falar qualquer coisa, vai estudar, vai ler tudo que eu li, né? Estuda tudo que eu estudei para você ter um mínimo de conhecimento para poder tecer algum tipo de argumentação que não seja xingamento, não seja desqualificação ou querer associar a gente a algum tipo de visão partidária quando não existe nenhuma visão partidária aqui. Até porque esse livro do Jacques Bergier, ele é do fim da década de 60, se não me engano. Então, naquela época, as coisas tinham uma outra visão e essa polarização política que está posta aqui nem existia naquela época, existia no nível mundial, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética, mas o livro em nenhum momento se pauta por esse lado, ele analisa a questão do mágico na sociedade, né? E o exemplo nazista foi colocado ali com muita precisão documental, registros históricos. Então tudo que eu estou falando aqui não é nada tirado da minha cabeça, são coisas que você mesmo pode verificar se você tiver um pouquinho de interesse em pesquisar antes de tomar as suas conclusões. Vai lá, procure uma biblioteca, se você tiver com uma biblioteca aberta na sua cidade, a minha não está por causa da pandemia, pegue lá o livro O Despertar dos Mágicos de Jacques Bergier, ou então procure aí na internet, provavelmente você possa achar alguma versão aí online desse livro. Tá? Leia e tire suas próprias conclusões antes de precipitadamente vir aqui desacatar, desrespeitar o pensamento e o trabalho de uma pessoa que leu muito para estar aqui falando o que eu estou falando. E por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Eu vi, ninguém me contou, eu presenciei alguns espetáculos deploráveis nos últimos anos, especialmente durante as últimas eleições em 2018. Em que eu também vi cientistas, espiritualistas, místicos esotéricos se reunindo em torno da idealização de um mito que foi o tal do Bolsonaro, que está aí na presidência da República por enquanto. Ali nós vimos algo, como eu falando, guardando as devidas proporções, mas algo que lembra um pouco, né, que traz um pouco a fragrância daquele período do início do nazifascismo, em que se precisava do apoio de ciência, espiritualidade, patriotismo, religião, para dar corpo e sustentação para uma ideologia nazifascista. Nós vimos isso aqui no Brasil. Eu vi consteladores, astrólogos, tarólogos e outros tantos indivíduos, além de indivíduos da própria ciência também, né, negacionistas do aquecimento global, negacionistas de vacina, pessoas que vêm com uma ideia paracientífica e que tenta ludibriar as pessoas, tenta vender uma ideia paralela de um mundo paralelo, de uma realidade paralela que não existe e que não é verdadeira, cooptando uma população carente de educação, de leitura, né, carente até de conexões cerebrais que permitam ter inteligência, carente de uma política, de um respeito pela política, já que a política estava jogada na lata do lixo naquele período. Então o Brasil esteve e está ainda um local muito fértil para você atrair pessoas para esses núcleos de pátria, Deus, família, cientistas espiritualistas ligados numa ideia de um paraíso vindo à frente, uma cruzada a ser posta em marcha,
com um mito à frente para levar o Brasil para uma era de ouro. Isso foi muito veiculado, principalmente por alguns consteladores na internet aí, o que foi extremamente deplorável. Alguns deles já se recolheram para sua toca e estão esperando a próxima vez em que eles vão atuar. Outros ainda continuam insistindo, dando a cara a tapa, né, na astrologia, no tarô, na constelação, defendendo este projeto que hoje nós qualificamos também como genocida, já que institui comprovadamente agora pelos documentos da CPI como um projeto de imunidade de rebanho. Veja bem, né? Olha o nome que se coloca. Onde vai se deixar morrer as pessoas para que sobrem somente as fortes, as resistentes e as outras desapareçam da face da Terra. Então essa é a visão. Você que perdeu aí parentes, né? Esse pessoal considera que esse parente tinha que morrer, tinha que ser eliminado mesmo pela teoria da imunidade de rebanho. E aí eu fico pensando, né? Bom, será que você ainda dá apoio para esse tipo de coisa? Então, é uma situação bastante temerária que nós estamos vendo acontecer, tá? E aí esse pessoal, em vez de se emendar, eles vêm atacar. Eles atacam, né? Porque é a forma deles agirem. Porque eles se acham paladinos de uma cruzada moral, né? Usando aí como Deus, Pátria e Família como seu lema, né? E achando que com essas teorias bizarras, com essas teorias de eugenia moderna, vamos dizer assim, eles vão conseguir implementar o feito e criar esse Brasil para os brasileiros. Sabe o que é esse Brasil para os brasileiros, gente? Esse pessoal, o grande incômodo, a grande coisa que mobiliza esse ódio não é nem a questão de cores partidárias, não é essa questão de comunismo, não comunismo, não é isso. Isso é apenas os estertores, as coisas que eles usam para ficar xingando uns aos outros. O que incomoda mesmo é que esse grupo não se conforma de ter nascido e de estar vivendo num país onde 56% da população é negra e parda. Essa é a grande verdade. O Brasil para os brasileiros que eles imaginam é um Brasil sem favelas, é um Brasil onde não haja essa população negra e parda circulando por aí. Eles não querem a presença dessas pessoas, né? Porque eles julgam que essas pessoas são inferiores ou não deveriam estar aqui. Eles nunca vão verbalizar isso, mas eu já ouvi isso, inclusive de líderes espiritualistas que verbalizam, porque a gente que é branco escuta coisa que negro e pardo não escuta, porque é tudo muito escamoteado, né? É tudo muito o verniz namastê. Então se cria essa ideia do cidadão do bem, do bom mocismo, do senhor que defende a pátria, a família e Deus, que é todo direito, que é branco, heterossexual e cristão, e que tudo o resto que não se encaixa nisso, eles rechaçam, eles atacam. Essa é a filosofia que está posta aí e que dá sustentação a Bolsonaro e o seu governo das trevas, seu governo genocida. E isso é muito preocupante, a gente perceber que, uma vez caindo o Bolsonaro, esse pessoal ainda vai estar no cio, querendo produzir mais desse nasofascismo. Então, é algo assim muito complexo a cabeça dessas pessoas. E o mundo deles seria realmente a eliminação desses 56%. Eles jamais vão admitir isso, mas no fundo é isso que eles querem. A morte de Marielle, para eles, é o símbolo, né? O que para nós é um símbolo de luta e resistência e indignação. Para eles ficam extremamente incomodados. Eu tenho pessoas aqui que vêm aqui, toda vez que eu falo da Marielle, vêm colocar... Por quê? Porque é racista. E é da espiritualidade namastê. São espiritualistas cidadãos do bem. Defendem teses absurdas. São pessoas realmente muito perdidas. Pessoas desconectadas da sua essência. E que precisam se escorar num governo das trevas, numa instituição totalmente tenebrosa, porque não encontram referência mais em lugar nenhum. Perderam a capacidade de se voltar para dentro. Então não são espiritualistas, são falsos espiritualistas, né? São pessoas que ainda não aprenderam com os erros. Portanto, uma pessoa que ainda é do meio espiritual
e que apoia esse tipo de governo é uma pessoa que realmente já está desalmada. É uma pessoa que está, além de desalmada, ela tem o seu caráter corrompido, porque ela é incapaz de defender e de se comover a esse quase de 500 mil de pessoas mortas. Defende, inclusive, a Copa América, que provavelmente no momento em que nós estivermos inaugurando esse campeonato da morte, é o momento que nós estaremos atingindo a marca de 500 mil mortos, de 500 mil de mortos. Veja que coisa tenebrosa. Um momento de luto será festejado pelo presidente da República com um campeonato de futebol atraindo mais cepas variantes para o nosso país. É muito triste, né? É muito tenebroso a gente ver médicos, cientistas, pessoas do ramo místico, filosófico, espiritualistas ainda defendendo a bandeira desse governo. Essas pessoas estão resvalando num campo morfogenético perigoso. Porque aqueles indivíduos que deram apoio para o nazifascismo, pessoal da teosofia e tudo mais, foram todos depois perseguidos quando o nazismo mostrou a sua face mais tenebrosa. Muitos teosofistas foram caçados, mandados para campos de concentração e eliminados. E às vezes eu fico pensando, né, se essa situação porventura se repetir aqui no Brasil. Esse pessoal está resvalando um campo perigoso. Nós não somos nunca vítimas de campos morfogenéticos. Nós nos colocamos em posição de acessar esses campos por meio das nossas escolhas. Não me venha aqui falar que você é vítima dos campos morfogenéticos. Não. A gente faz escolhas, a gente toma atitudes que nos coloca em consonância, em ressonância com esses campos terríveis de morte, de ódio, de ressentimento, de vingança social contra aqueles grupos que não são aceitos, simplesmente por serem diferentes ou porque não correspondem àquela ideologia ou visão místico-religiosa. Esse é o buraco que nós estamos, gente. Esse é o buraco complicado que o Brasil se enfiou. Nós acessamos um campo difícil, nós permitimos que o vampiro entrasse. Diz que o vampiro só entra em casa se você convidar e ele passa a soleira da porta. Nós fizemos o convite para que o vampiro entrasse na nossa sociedade e ele está aí agora. O bode está na sala, está fedendo. O horror, o descalabro, a insensibilidade, a falta de empatia, a monstruosidade e até mesmo a psicopatia se transformou em instrumento de política de Estado. Nós nunca chegamos a um momento tão baixo da história do Brasil, apesar de tantos horrores que nós temos na nossa história, mas nós estamos resvalando um campo perigoso. Se nós não sairmos desse campo, se nós não corrigirmos a nossa rota, nós teremos um destino tenebroso pela frente. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui, se inscreva. Vai lá, aperte o botãozinho do inscreva-se até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.